Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química e agora a gente vai falar sobre classificação de cadeias carbônicas. Veja bem, essa parte de introdução à química orgânica, a gente falou primeiro sobre classificação de carbonos, lógico, a gente falou sobre várias coisas, né? Mas a gente falou sobre classificações de carbonos, só que carbonos presentes na estrutura. Agora a gente vai classificar a sequência, a cadeia carbônica inteira, tá? A gente sabe que na química orgânica a gente tem uma sequência de carbonos que podem fazer ligações simples, ligações duplas, estar ligados a outros átomos de carbono ou a outros elementos, mas a gente estrutura e classifica esses compostos dependendo de alguns itens. Então, olha só, veja bem, eu dividi, eu não, a gente divide em si em 4 grandes itens. Então, eu coloquei aqui o item A, para a gente começar a conversa quanto ao fechamento da cadeia carbônica. Quanto ao fechamento da cadeia carbônica, é só uma observação que esse é o que é o mais complexo, que mais no final eu volto a falar dele de novo. A gente classifica em cadeias abertas ou cadeias, que vai ser mais à frente, fechadas. Cadeias abertas também são chamadas de cadeias não cíclicas. Tá? Quando você tem um começo e um final, né? Você consegue visualizar algo para ser chamado de começo da cadeia carbônica e não fecha um ciclo, um anel, um núcleo, como pode ser chamado. Aqui é uma sequência simples com 4 carbonos. Aqui eu reparo que eu só coloquei os carbonos. Você pode complementá-los com outros elementos, mas o que me interessa é a classificação da cadeia carbônica. E aí a gente diz que isso é uma cadeia carbônica aberta, tá? E em contrapartida, existem as cadeias carbônicas fechadas, onde formam um ciclo, né? E aí para ter um ciclo tem que ter pelo menos 3 carbonos para fechar um ciclo. 2 você não consegue. 3, 4, 5, aí você vão ter formatos diferentes. Aqui, por exemplo, existe uma cadeia com 5 carbonos. Uma cadeia com 5 carbonos é um núcleo com 5 carbonos. Ok, isso é um ciclo, tá? É fechada. Então, fechada ou aberta. Acíclica ou não cíclica. Na verdade, é acíclica, não cíclica para aberta e cíclica para fechada. Tá bom? Às vezes você pode encontrar em algumas questões o conceito de cadeia mista. Cadeia mista porque tem uma parte de cadeia fechada, mas existe uma segmentação aberta também na cadeia. A gente pode classificar como cadeia mista, ok? Então a gente volta a falar disso mais à frente, porque eu vou falar dos 4 itens e eu volto a falar do fechamento, porque o item B é muito mais tranquilo. Quanto à disposição dos átomos, a gente classifica em cadeia normal, né, ou cadeia ramificada. Bruno, quando é que eu classifico com um ou com outro? Bom, cadeia normal é uma sequência única, né? Isso vai ser muito utilizado para falar sobre nomenclatura. Quando você tem um começo e um final na sequência, você diz que é uma cadeia normal. Se está com dúvidas, cadeia normal só pode ter carbonos primários e carbonos secundários. Uma cadeia ramificada, que é uma cadeia não normal, uma cadeia onde sai ramos dessa cadeia, onde tem bifurcações de uma sequência. É porque, além de carbonos primários e secundários, possui carbonos terciários e quaternários. Bruno, eu não lembro o que é um carbono terciário. Carbono terciário é um carbono que está fazendo 3 ligações com outros carbonos. A gente viu isso lá em classificação de carbonos, né? Carbono quaternário com 4. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma sequência, eu vou voltar para cá. Aqui eu tenho uma sequência onde tem 4 carbonos, mas esse carbono aqui não é mais uma sequência única. O que é uma sequência única? Seria 1, 2, 3, 4. Mas aqui, na verdade, ele se bifurca. Então aqui ele pode ter uma outra sequência para baixo também. Esse cara é um carbono, né? Esse cara aqui, ó, ele é um carbono terciário. Então, eu digo que isso é uma cadeia ramificada. Importante. Um item de classificação é independente do outro item de classificação. O que eu falo quando eu falo isso? Essas cadeias que eu representei aqui como cadeia normal e cadeia ramificada, ambas são cadeias abertas.
Eu poderia ter uma cadeia ramificada fechada? Sim. Uma cadeia normal fechada? Sim. Um item não exclui o outro, são 4 classificações diferentes. Então você aprendeu o item A e o item B. O item C é quando a gente fala sobre o tipo de ligação entre carbonos. Cadeia saturada é porque você só tem carbonos saturados, não necessariamente. Porque o que significa essa saturação? É ligações simples. Então, se todos os carbonos efetuam ligações simples entre si, eu digo que isso é uma cadeia saturada. Exemplo, pô, Bruno, aqui tem uma dupla, mas não é entre carbonos, não faz parte da cadeia carbônica. Então, entre carbonos só tem ligações simples, sendo cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, é uma cadeia saturada. Uma cadeia insaturada é uma cadeia onde além de simples ligações, vai ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos, tá? Sendo aberta, sendo fechada, sendo ramificada ou sendo normal. Eu estou batendo nessa tecla de novo para falar contigo isso. Aqui você tem uma ligação dupla, então você tem uma cadeia carbônica insaturada. Uma curiosidade, é diferente de chamar o carbono de saturado ou não. Esse cara aqui, ó, é um carbono insaturado. Por quê? Porque ele tem ligações duplas. A cadeia carbônica insaturada? Não, porque a ligação dupla é com oxigênio. Tá? Só umas curiosidades que podem embolar ao longo da execução das questões. Tá? Quanto à natureza dos átomos. O que é isso, natureza dos átomos? Na verdade, aqui a gente classifica quanto cadeias homogêneas ou cadeias heterogêneas. Né? Uma cadeia homogênea só existe átomos de carbono segmentando essa cadeia. Aqui, ó. Carbono, 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 carbono. Tá? Eu acabei dando exemplos mais fáceis aqui de cadeias abertas, mas ao longo das outras aulas de orgânicas, quando eu voltar a falar disso, você vai ver que eu posso mostrar outras cadeias também. Poderia ter um oxigênio aqui, um OH? Poderia. Um oxigênio ligado a hidrogênio? Pode. Poderia ter um nitrogênio aqui? Pô, Bruno, mas aí seria um átomo diferente de carbono. É, mas não está na sequência carbônica. Porque uma cadeia heterogênea, aí sim, ó, carbono, carbono, oxigênio, carbono. Então o oxigênio está interrompendo a sequência. O oxigênio pode ser classificado como um heteroátomo. Aqui ele é um heteroátomo interrompendo a sequência carbônica. Esses são os itens de classificação. Tá? O que acontece? Às vezes é uma sequência, uma classificação à parte, que a gente chama de cadeias aromáticas. Cadeias aromáticas é porque tem o chamado anel aromático. O principal representante dos anéis aromáticos é o benzeno. O benzeno é uma estrutura formada de 6 carbonos e 6 hidrogênios. Você vai escutar isso o tempo inteiro na química orgânica. Então vamos entender logo o que é essa cadeia aromática. Esse termo aromático vem da ideia literalmente de aroma, mas é porque quando se conheceu as primeiras moléculas que tinham esses anéis, que a gente chama hoje de anéis benzênicos, né, se tinham aromas específicos, então a gente chamava de anéis aromáticos. Não necessariamente é isso agora. O que acontece com essas estruturas são estruturas altamente estáveis devido a um fenômeno conhecido como ressonância. Na verdade, são formas diferentes de representar o mesmo composto. No caso do benzeno, e toda a estrutura vai ser derivada dele, você tem um ciclo de 6 carbonos com 3 duplas ligações intercaladas. 1, 2, 3. Essas 3 duplas ligações estão intercaladas. A diferença é que elas não estão paradas. Na verdade, a ligação π, esse par de elétrons, ele está a todo momento rodeando a estrutura. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma estrutura que está estável porque as ligações estão sendo modificadas. Tanto que a gente costuma representar o benzeno, deixa eu botar aqui, ó, assim, ó, com uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio é a ressonância das duplas ligações.
tá? E isso que eu desenho aqui embaixo é um símbolo de ressonância. Não é um equilíbrio químico, nem muito menos qualquer outro tipo de equilíbrio. Isso não é uma seta dupla de reversível, né? É um símbolo de duas possibilidades para a mesma estrutura. Isso acontece com outras estruturas, isso também acontece com compostos inorgânicos, mas é muito mais focado na orgânica, tá? E que é a ressonância, se for definir bonitinho para não ter problema? É um termo que a gente usa, né? Um termo utilizado para descrever uma situação na qual, sem mudar, presta atenção nisso aqui, ó, sem mudar a posição dos átomos, podemos escrever mais de uma estrutura. Então, você não mudou, os átomos estão ali estruturados. O que está mudando, oscilando, é a ligação π, né? Esse par de elétrons, ok? E, logicamente, todos os compostos que possuem um anel aromático, não necessariamente só o benzeno é só essa estrutura, você tem os derivados do benzeno, como por exemplo o trinitrotolueno, que é o TNT, que a gente vai falar mais à frente, que seria isso aqui, ó, seria a ligação tripla, que pode estar oscilando, então você colocaria uma bolinha, tem um carbono para cima, com uma ramificação, e 3 grupos nitros, né? Esse cara aqui é o que a gente chama de trinitrotolueno, o famoso TNT, né? Esse cara é um composto aromático, tá? Por quê? Porque tem um anel benzênico aqui. É assim que a gente vai visualizar. E aí, por que eu separei isso? Porque a gente pode classificar os compostos que têm um anel benzênico de fechados, de compostos cíclicos, certíssimo. Mas existem os compostos aromáticos e os não aromáticos. O que eu mostrei antes na classificação eram os fechados não aromáticos. Os fechados ou abertos não aromáticos são chamados de compostos alifáticos. Esse termo quase não tem falado mais, mas está aqui, ó. Alifáticos seriam os termos, né, não aromáticos. Dica de ouro aqui, tá? São os compostos não aromáticos. Alicíclicos seriam os compostos fechados não aromáticos também. Anota essa informação para não perder. E aí é lógico, se é aromático tem um benzeno. Aí você já tem algumas classificações. Por exemplo, a cadeia é saturada? Não, se tem 3 duplas ligações não precisa. Então acaba que classificar o composto como aromático, você acaba que interfere nas outras classificações. Você até pode falar aromático insaturado, mas é redundância. A não ser que você fale da outra parte da sequência que não for aromática. Também serve, tá? Essa matéria está muito presente sozinha em algumas questões de vestibulares ou também presente juntos com outros conteúdos. Mas assim, com esse tópico aqui, a gente fecha finalmente essa parte de introdução à química orgânica, né? Os conceitos básicos, a gente parte para cada as matérias em si, que trabalham os compostos, os grupamentos, as propriedades. Aguardo vocês em uma outra aula. Fui!